Olá, alunos do quinto ano, espero que esteja tudo bem com vocês. Na unidade que estamos estudando na matéria de ciência, o principal assunto é a água. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os estados físicos da água e sobre as mudanças dos estados físicos da água. Agora, nós vamos falar sobre as misturas com a água. Como se dão essas misturas e que nome levam essas misturas? A água é considerada um solvente universal. Por quê? Porque ela é capaz de dissolver a maioria das substâncias, incluindo até mesmo gases. Essa propriedade da água se misturar a maioria das substâncias ou materiais garante a vida dos seres aquáticos, aqueles seres que vivem embaixo d'água, pois eles conseguem retirar o gás oxigênio que está dentro da água e assim sobreviver. Agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais que são solúveis à água, se dissolvem na água, se misturam com a água, e outros materiais que não são solúveis à água ou pouco solúveis à água. Primeiramente eu vou pegar aqui e mostrar para vocês um copo com água. Esse copo com água eu vou pegar uma colherzinha de açúcar, colocar esse açúcar dentro da água. Vocês estavam a perceber, o açúcar vai se depositando no fundo do copo. Quando eu pego a colher, mexo, essa água ela fica um pouco turva por conta do açúcar. À medida que eu vou misturando com a colher, o açúcar vai se dissolvendo na água, a ponto de a gente não perceber, olhando assim, que dentro dessa água tem açúcar. Só dá para perceber que tem um açúcar quando nós provamos a água. Esse tipo de mistura é chamado de solução, onde a água é o solvente e o açúcar é solúvel à água. Agora eu vou mostrar para vocês também outra substância, outro material que também é solúvel na água. Pegar novamente o copo com água, a colher, dessa vez a colherzinha vai estar com sal, coloco esse sal, a água vai ficando turva, o sal vai se depositando no fundo do copo. Quando eu pego a colherzinha, faço a mesma coisa que eu fiz da água com açúcar. Vou mexendo a colher dentro da água com sal, até ele se dissolver totalmente na água. Então, assim, a gente observando assim, a gente não nota que tem um sal dentro da água. Nós estudamos na outra aula e tem os estados físicos da água. Como é que a gente faz para retirar esse sal da água? Nós sabemos que o oceano, a água do oceano é salgada. E esse sal que é retirado da água do oceano é feito a partir da mudança do estado físico da água. Então a gente coloca uma grande quantidade de água do oceano numa espécie de uma piscina, deixa essa água lá se transformar em vapor de água, se misturar com o gás oxigênio. Esse vapor de água vai subir e o sal vai ficar depositado no fundo da piscina, formando aquelas montanhas de sal, as salinas. Então eu mostrei para vocês dois materiais solúveis com a água, o açúcar e o sal. Agora eu vou mostrar um material que não é solúvel à água, é pouco solúvel à água. Peguei um pouco de areia, novamente um copo de água, a colherzinha, vou pegar um pouquinho de areia nessa colher, como a areia mais pesada, a maior parte da areia é mais pesada do que a água, ela desce e se deposita no fundo. Posso ficar misturando aqui pelo tempo que for, não importa o tempo que eu ficar aqui tentando misturar.
pouquíssima quantidade dessa areia vai se dissolver na água, pouquíssima quantidade. A maior parte da areia vai ficar depositada no fundo do copo ainda, então pouquíssima parte. Essa parte da areia que está aqui boiando na água, depois ela vai descer até o fundo do copo. Então fica provado que a areia não é solúvel à água, ela é pouco solúvel ou insolúvel. Então, pessoal, além da areia, que é pouco solúvel à água ou insolúvel à água, nós temos também outros materiais que são pouco solúveis à água, como a farinha, como também o óleo. Esses dois materiais que eu falei, e junto com a água, são materiais pouco solúveis se misturados com a água. Quando eu mostrei para vocês aquela mistura da água com sal, eu falei também sobre os oceanos, que a água do oceano é salgada. Por que ela é salgada? Ela é salgada pelo seguinte motivo: tem os rios que desaguam no oceano. Esses rios, nas suas margens e nos seus fundos, tem rochas. Essas rochas têm os sais minerais. Devido à ação das chuvas, à correnteza dos rios, esses sais minerais que tem nessas rochas, ao longo de anos e anos, milhares de anos e anos, vão sendo carregados pela correnteza do rio e vão acabar nos oceanos. Também, uma outra explicação da água salgada do oceano é a seguinte: são os diversos vulcões que existem nos fundos do oceano. As lavas que saem, são expelidas por esses vulcões, também tem sais minerais. Esses sais minerais contribuem para que a água dos oceanos sejam salgadas. Nessa videoaula foi falado sobre as misturas com a água. Eu mostrei para vocês algumas soluções, que são as substâncias que são solúveis à água. No caso, dois materiais que eu mostrei para vocês: o açúcar e o sal. E a outra mistura, as outras misturas que eu falei para vocês, que são pouco solúveis ou insolúveis à água. Uma delas que eu mostrei para vocês aqui é a água misturada com areia, que é pouco solúvel ou insolúvel. Outra que eu falei é a farinha, que pode ser misturada com a água, mas mesmo assim ela não se dissolve dentro da água. E mais uma que eu falei também, que é o óleo, que não se mistura com a água, ou é pouco solúvel à água. Por ele ser mais leve do que a água, ele fica na parte de cima da água. E não importa quantas vezes a gente tente misturar esse óleo com a água, que ele não vai se dissolver. Expliquei para vocês também porque as águas dos oceanos são salgadas, por conta das chuvas de milhares e milhares de anos que vão retirando os sais minerais das rochas que tem nas margens dos rios, e esses rios levam esses sais minerais até o oceano. Por conta também de alguns vulcões que tem no fundo do oceano, esses vulcões, eles soltam uma lava. Essa lava é rica em sais minerais, e esses sais minerais contribuem também para que a água do oceano seja salgada. Agora vocês vão lá no Google Sala de Aula, ler o material de apoio para reforçar e melhorar o entendimento de vocês sobre esse assunto, as misturas com a água. Depois que vocês tiverem entendido bem, tiverem lido, visto e revisto, vocês vão responder a atividades sobre esse tema e as questões que estão lá sobre esse tema. Boa sorte para vocês e até a próxima aula. Valeu, turma!